Olá, pessoal! Na aula de hoje de língua portuguesa, a gente vai fazer um exercício que é uma revisão, né? Nós já falamos sobre a estrutura do texto, sobre essa produção textual. Para a gente fazer um bom texto, uma boa história, tem algumas indicações, algumas orientações que a gente precisa seguir. E aí a gente vai retomar, a gente vai rever isso hoje para vocês fazerem uma boa história, um bom texto. Aí nada melhor do que fazer um exercício colocando em prática. Então vamos lá. Produção textual. A partir das imagens abaixo, crie uma história. Então tem aí 3 retângulos com linhas cada um. Por quê? Porque para ter uma boa história, a gente precisa de no mínimo 3 parágrafos. Então tem no primeiro retângulo primeiro parágrafo falando do começo da história, do início da história. Então vocês vão ler a imagem e escrever o início da história. No segundo parágrafo, ou no segundo retângulo, vocês vão falar do meio da história. E no terceiro parágrafo e terceiro retângulo, o final da história. Claro que não precisa imprimir, a gente vai colocar essa imagem, né, lá na folha de exercícios, mas não precisa. Vocês coloquem apenas o cabeçalho no caderno e aí coloquem assim, produção textual. E aí vocês vão fazer a história, vão criar o texto, tá? Só para a gente colocar a data direitinho, que aí vocês já se organizam. Então isso daqui é só uma referência. Então não precisa, a gente não quer dar trabalho, não quer que vocês gastem nesse período que a gente sabe que está bem complicado. Então coloca o cabeçalho, coloca o título, né, o enunciado, produção textual, e façam aquela história supimpa, bacana, tá legal? Algumas dicas. Dê um nome para os personagens, ajuda, porque às vezes a gente fica, né, sem saber como falar do personagem, né? Então pode dar um nome para os personagens, pode dar um nome para um deles, que sendo o personagem principal. Aí vocês podem escolher à vontade. Lembre do espaçamento do parágrafo. Então, sempre que a gente começa um parágrafo, a gente bota 1 ou 2 dedinhos para começar a escrever. Não pode escrever de tudo misturado, tudo embolado. Organização é fundamental para a escrita de um bom texto. Então, deem aquele espaçamento para mostrar, para marcar o parágrafo, o início do parágrafo, tá? E quando a gente muda de um parágrafo para o outro, quando a ideia muda, você começa escrevendo do início da história, acabou de falar do início da história, você vai para o meio da história, é outro parágrafo, entendeu? Então você escreve a sua ideia do inicial. Acabou a ideia inicial, mudou o parágrafo. Se mudou o parágrafo, espacinho antes de começar. Outra dica importante. Utilize os sinais de pontuação adequadamente. Então, aqueles sinais que vocês já conhecem, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Se tiver conversa, se for uma fala, use o travessão, aquele tracinho, né? Então, o menino falou 2 pontos, aí embaixo, o travessão e a fala do menino. Tudo isso, ó, a gente tem que ir prestando atenção. Quando a gente lê uma história, a gente lê a mensagem que a história passa, mas a gente também tem que perceber a estrutura daquele texto. Então, por isso que a gente sempre fala, ler é importante, ler mais, ler sempre um livro, pelo menos. Um livro a gente tem que estar lendo, certo? Para ir ficando melhor. E automaticamente vira um hábito, vira um prazer, e a gente vai ficando só melhor ainda. A gente escreve melhor, a gente tem uma leitura melhor, então só tem vantagem, né? Ler. Escreva o início, o meio e o fim da história. E uma dica importante é caprichar. Às vezes, que preguiça, não quero escrever, mas é legal, é importante. Então, cria esse hábito, escrever faz parte. E aí, então, caprichem, deixa a criatividade fluir e vão escrevendo, deixa a criatividade rolar.
Então, capriche aí na organização, na estrutura, nas ideias, tá? E faça um ótimo, um excelente texto. Bom, aqui no dever de casa é essa proposta apenas, né? Só essa produção textual para vocês focarem, capricharem. Então, aqui a gente diz que os exercícios de revisão deverão ser realizados no caderno, com o cabeçalho e a cópia do enunciado. Então, sempre que a gente passar um exercício, vocês podem fazer no caderno, não precisa imprimir, gastar cartucho, folha. Se tiver, ok, aí vocês decidem. Mas se vocês preferirem, copia, bota no caderno, faz aquele cabeçalho bacana, bota o enunciado e coloca o exercício, tá bom? A gente vai usar bastante o caderno nas próximas aulas, para a gente fazer umas revisões legais. Então, pessoal, um beijo grande, bom estudo. Qualquer dúvida, coloca um recadinho para a gente na agenda que a gente ajuda, verifica, mata a saudade. A agenda é para isso. Um beijão.